galerinha, seja muito bem-vindo, eu sou a Bela e este é o Jornada BIM, o único canal nessa internet que tem como proposta te ensinar ArchiCAD na prática de uma forma divertida e também contando com a presença de uma professora fantástica como eu, que sou super simpática e humilde, não é mesmo? Bom, antes da gente entrar em piadas e também em temas muito mais sérios, eu gostaria de te pedir para você se inscrever nesse canal, para você realmente começar a aplicar ArchiCAD na prática, dentro desse dia a dia, dentro deste ano maravilhoso de 2021 que está só começando. Então, antes da gente começar a falar desse tema, já se inscreve, já aperta o botãozinho, já ativa a notificação sininho, porque hoje a gente vai dar continuidade com o tema da aula passada, que eu vou deixar o tagzinho aqui em cima pra você, ó, clicar e já assistir ela, caso você ainda não tenha assistido, que foi uma aula onde a gente falou de escadas, onde eu falei sobre a parte de inserção de escadas e também algumas diferenças que acontecem entre as versões anteriores e a versão mais nova do ArchiCAD para este elemento. Porém, hoje eu vou continuar um pouquinho mais expressando algumas das coisas que você pode ter certeza que você pode encontrar nesse elemento e o que você pode editar nele. Então, entrando um pouco mais de detalhes nesse elemento de escadas. Então, é isso. Eu te vejo depois da nossa vinheta para nossa telinha do ArchiCAD. Vamos então começar aqui a parte de configuração da nossa escada um pouquinho mais profundamente. Só que primeiro eu vou fazer uma coisa que muitas vezes vocês me perguntam, que é como desabilitar esse plano aqui de edição que a gente sempre visualiza em 3D. Para isso eu vou entrar em visualização e colocar aqui, ó, visualização plano de edição. É só desabilitar que pronto, o plano de edição vai desaparecer mesmo, ok? Dentro das próximas aulas a gente vai entrar aqui em algumas definições de outros elementos que a gente vai fechar aqui essa parte dessa cobertura, fechar aqui essa parte desse vão e tudo mais, e deixar a parte de fora mesmo desse projeto bonitona. Mas por enquanto vamos nos ater à escada. Vou entrar aqui no meu plano e para me facilitar a vida, o que eu vou fazer? Eu vou vir no Ctrl D e vou trazer minha escada para fora. Por que eu faço isso? Porque assim eu consigo me concentrar apenas nela, apenas no seu desenho e tudo mais. Consigo visualizar aqui no meu F5, bonitona, certinha, certo? Pra gente conseguir editar. Beleza. Primeira coisa que a gente precisa saber das escadas, quando a gente fala de edição um pouquinho mais avançada, principalmente em relação a detalhes, mesmo dos seus subelementos de pisos e patamares e tudo mais, é que a gente tem três pontos muito importantes quando a gente fala das escadas. Primeiro ponto é quando a gente fala do vértice. A gente tem várias opções, né, como eu mostrei na parte de configuração mesmo, de inserção dela, porém a gente tem esse detalhezinho aqui, que é a opções de tipo de giro, que vai controlar essa ponto de virada, que é o ponto realmente do giro, que é como ele chama, que é o ponto desse que o patamar, que os degraus estão lá caminhando e que viram para outro sentido para darem continuidade aí para outros degraus. A gente tem aí várias opções de giro, vocês podem gastar um pouquinho de tempo realmente vendo essas possibilidades, mas uma das minhas favoritas é em relação a esse método de divisão, que é a possibilidade de a gente dividir, por exemplo, esse patamar em números fixos de pisos. Mudando aqui, por exemplo, onde que era só 1, colocar 2, colocar 3, então vou colocar 2 aqui para dar um exemplo. E a gente consegue dividir. Isso muda realmente a inserção do próprio projeto, a gente muda, isso aí passa a modificar como que a gente vê o nosso projeto, afinal de contas, e também nos dá várias outras possibilidades que antes não estavam visíveis. Então, vou até colocar aqui essa mesma opção para essa largura aqui, números fixos, como 2 e tudo mais, ele vai mudar a definição e o que ele vai fazer, ele vai me dar aí um problema. Isso daí também é outra coisa que a gente acaba mudando quando a gente vai desenhar um pouquinho melhor a escada e tudo mais, realmente modificando essa escada do jeito que a gente gostaria, colocando aí mais degraus, menos degraus, mais espaço, menos espaço, a gente acaba por ter que dar conta de um degrau que não ficou tão certo. Tá, beleza, Bela, e como que eu faço pra gente editar isso, afinal de contas? Bom, esse daqui, quando a gente tá com um probleminha aí que ele tá em rosinha, o que vai acontecer é que ele vai apontar aqui esse erro pra gente. Ah, mas Bela, como eu sei que é esse erro? Bom, vamos dar uma olhada nessa escada. No caso, eu isolei ela pra me facilitar, mas eu vou voltar rapidamente só pra mostrar. Quando ele mostra aqui pra mim que tá dando algum erro relacionado à parte de topo dessa escada, que é quando a gente vê aqui que ele tá vermelhinho, e ele tá dando aqui que ele tá menos 35 e tudo mais, o que é isso? O que tá acontecendo? Eu vou selecionar aqui, vou isolar minha vista, colocar aqui um retângulo de seleção mesmo, prontinho, F5, para visualizar no meu 3D, de tá com
o scroll do mouse e eu vejo que ele tá para baixo. E por conta disso ele tá dando um erro, porque ele não tá conseguindo ser vinculado do jeito que ele gostaria. Então muitas vezes isso acontece quando a gente está desenhando ou redesenhando, aqui nesse caso, a escada, e o que a gente pode fazer é aumentar a sua altura, né, deixando ela vinculada, ou vindo aqui manualmente digitando como 0. E aí ele vai voltar a vincular o degrau correto, e ele vai deixar de ficar rosinha no caso do nosso esquema. Show de bola! Isso daí a gente já consegue ver dentro da planta, que já tá ok, que já tá mais certinho. Eu vou isolar ela de novo pra gente falar sobre os outros pontos. Ok, a gente já falou do vértice e a outra ponto é em relação às arestas. Quando a gente vai nas arestas, a gente também tem essas diferenças. A gente também tem coisas mais complexas relacionadas à aresta. E a dela é relacionado aí ao tipo de segmento, qual é a categoria desse segmento. Como a gente viu lá no ponto de inserção, quando a gente vai desenhar essas linhas e tudo mais da escada, a gente tem que definir se isso daqui é um lance, se isso é um patamar, se isso aí é no caso, um patamar com ângulos iguais, ou se isso daí realmente é um patamar, por exemplo, ou um segmento de escada que vai ter passos iguais. Então, nesse caso, esse ponto aresta é extremamente semelhante ao que a gente falou na última aula, tá bom? Então, beleza, a gente já bateu aí por 2 pontos. E qual que é o terceiro ponto dessas escadas? São os sub-elementos dela. Eu vou abrir no 3D exatamente pra gente visualizar isso melhor. Pra quem não sabe o que eu tô fazendo pra focar no elemento, eu estou clicando 2 vezes no scroll do mouse, que é esse botãozinho aqui do meio dele. Ou, se você quiser, é só você clicar aqui, nesse botãozinho que ele vai centralizar na tela. Então, se eu estiver fora, ele vai centralizar o elemento que foi selecionado na hora que eu abrir o meu 3D, tá bom? Beleza, quando eu tô falando dos sub-elementos, eu estou falando de cada um desses elementos separadamente. E eu posso fazer essa forma de edição quando eu clico aqui nesse elemento e coloco em editar. Esse editar mesmo que aparece dentro do 3D, que muitas vezes a gente nem sabe para que existe, mas é para isso. E aqui eu consigo editar cada elemento separadamente, inclusive os seus próprios contornos. Então eu vou fazer aqui uma mudança, eu vou colocar um ponto novo aqui de degrau, colocar realmente um desenho extra dentro desse patamarzinho aqui. Daqui eu tô desenhando dentro do 3D, vocês podem desenhar dentro da planta, eu acho mais fácil desenhar no 3D pra gente visualizar. Mas eu posso ver que eu adicionei aqui uma parte dentro dessa escada, né, dentro desse patamar que já existia. E se eu for dentro da minha planta, o que vai estar acontecendo é que essa planta, ela vai ficar respectiva ao que eu desenhei. Então, mesmo se eu clicar aqui, a visualização fica um pouco pesada às vezes, e eu editar, o que vai acontecer é que esse patamar também vai se ajustar dentro da visualização 2D e também dentro da visualização 3D. Legal, agora a gente já sabe que a gente consegue editar cada um desses elementos por sua conta e risco. Então eu posso vir aqui e editar, colocar abaulados e tudo mais, que a gente já tinha visto um pouquinho. Porém, entretanto, essa parte da gente visualizar cada elemento separadamente nos dá uma nova gama de opções, porque a gente consegue controlar a parte de aparência, tá? Quando a gente fala de aparência, é como ele aparenta estar dentro do nosso 3D, tá bom? A visualização dentro do 2D, ela é modificada quando a gente fala de aparência? Nem sempre. Isso daí é quando a gente fala de cortes ou elevações, que são vistas extraídas diretamente da própria representação 3D, como ela é construída. Porém, quando a gente fala da planta, a gente está falando mais de OVM, que são as opções de visualização do modelo, do que necessariamente da construção. Por conta disso, eu vou pedir que você aguarde mais um pouquinho, porque eu estou preparando um vídeo incrível sobre OVM mesmo dentro desse canal, então não deixe de se inscrever já, para você não perder esse vídeo e conseguir entender esse conceito que muitas vezes as pessoas ficam aí atravancadas e não conseguem fazer um monte de coisa de CAD porque não entendem isso, tá bom? Então, se inscreva já no canal para você conferir. Ok, voltando então aqui para nossa escada, vamos falar, afinal de contas, da parte de aparências. Quando eu abro aqui nesse meu editar dentro do meu 3D, eu tenho como selecionar cada piso, ou cada patamar, no caso, ou cada parte realmente da estrutura. E cada uma delas a gente pode editar de uma forma separada, tá? O que é a parte mais interessante, eu acho, quando a gente fala relacionado aí a escadas, é exatamente isso. Então, aqui dentro do degrau, eu posso vir, Ctrl T, e habilitar a parte de edições. Aqui eu tenho, por exemplo, a edição de Bossel, eu tenho aqui a opção de fitas elevadas, que são essas fitas que ficam nas laterais dos nossos degraus. Eu tenho a opção do rebaixo, que às vezes faz uns frisos, né, dentro do piso, para ele ficar acessível. E também eu tenho aqui acessórios antiderrapantes que já vieram dentro desse favorito que a gente configurou. No caso, eu vou retirar esse acessório antiderrapante, porque afinal de contas não faz sentido dentro do nosso projeto residencial, não é mesmo? Então aqui eu tenho essa parte e todos esses itens aí acompanham
uma questão de representação mesmo do nosso 3D, que é também a parte de superfícies, é como a gente vê este elemento dentro do nosso 3D e dentro também às vezes do nosso 2D com a parte de penas, mas a gente não vai entrar muito nisso, eu vou me ater exatamente a essa parte aqui de materiais de construção. Quando a gente fala de materiais de construção, é do que aquele elemento é feito. Aqui são todos os materiais de construção que a gente já mencionou aqui dentro desse curso, que a gente pode criar e a gente pode editar, e aqui a gente pode colocar qual é o material que essa escada está sendo formado, está sendo construído. Ah, por que isso é interessante? Porque isso vai influenciar dentro do nosso corte. Quando a gente vai fazer um corte dentro dessa escada, a gente vai ter exatamente essa parte aí relacionada com a forma de representação desse material dentro do nosso desenho, tá bom? E a gente tem a parte de sobreposição de superfície, que é exatamente quando a gente fala como que vai ser encapado este elemento construtivo. Isso não vai mudar o elemento construtivo por si só, mas vai mudar a aparência. Então, se eu colocar aqui para ser sobreposto, como se fosse uma madeira, o que vai acontecer é que o meu degrau ele não deixa de ser de pedra, no caso, porém ele acaba sendo encapado quase como se fosse com uma chapinha aí, com uma película de madeira dentro da nossa visualização 3D, tá bom? Isso daqui é algo que eu não recomendo muito para vocês, sendo bem sincera, porque afinal de contas, mais deixa o seu modelo errado e não coerente com o material de construção do que qualquer outra coisa, tá bom? Legal! Agora, quando a gente edita essa parte aqui de acessórios e de visualização, de material, a gente só edita um desses subelementos. Porém, para editar todos de uma vez, como que a gente faz? A gente entra na parte de definições da escada, geral mesmo, a definição total, ou a gente pode entrar na nossa planta e ir lá no nosso Ctrl T, ou definições, e aqui eu tenho que selecionar a parte de pisos. E aí, vou entrar nos mesmos detalhes que a gente viu para aquele único piso, a gente vai ter aqui para ser definido para todos, inclusive a parte de materiais e a parte aqui de superfície. Se eu colocar aqui para ser um material de madeira compensada, por exemplo, e der um ok, o que vai acontecer quando eu aplicar isso na definição é que todos, menos aquele que eu já tinha editado, que ele tá como separado, ele tá como se fosse realmente um elemento à parte dentro desse nosso desenho, vão receber a mesma configuração. Para igualar todos de uma vez, a gente precisa vir aqui no Alt, no caso, clicando pegar essa definição, ou vir aqui nesse conta-gotas que a gente tem aqui em cima, vim selecionar a opção do que a gente quer copiar e vim e aplicar. Então, Ctrl Alt para aplicar, ou o conta-gotas aqui em formato de seringa para aplicar essa definição. Show de bola, a gente já consegue editar muitas coisas. Beleza, outro item que a gente consegue editar dentro da nossa escada são as estruturas. Então aqui eu tenho a opção de habilitar ou desabilitar aqui essa estrutura abaixo da escada. Isso vai habilitar para mim literalmente, o como a gente aparenta, como a gente visualiza essa estrutura de toda essa escada por um todo. Porém, entretanto, muitas vezes a gente não quer uma estrutura aqui de uma viga centrada e tudo mais. E a gente consegue alterar isso através dessa setinha ou entrando na própria definição da estrutura. Então, clicando aqui no Ctrl T ou selecionando aquele elemento específico. Beleza, eu tenho várias opções de estruturas, então eu tenho como colocar uma escada monolítica, que tem certo espaçamento aqui de estrutura, eu tenho como colocar a viga ao centro, eu tenho como colocar essa estrutura em balanço, que são estruturas que vão vinculadas aí às bordas desses degraus. A gente tem várias opções de estrutura que eu vou colocar aqui, é a estrutura monolítica. Por quê? Porque eu acho legal representar ela dentro do nosso 2D, 3D, eu acho que é uma escada bem legal pra gente visualizar. Beleza, a gente tem aqui. E às vezes é legal a gente mencionar que pode acontecer esse tipo de erro, tá? Isso daqui acontece por conta de uma conexão, ainda assim é um bug que acontece dentro do ArchiCAD, não foi 100% resolvido pelos desenvolvedores, então a gente pode aguardar pra gente ver se dá pra melhorar isso daí dentro das próximas versões do ArchiCAD, tá bom? Mas só pra falar que caso você se depare com um problema tipo esse daqui, não se assuste, isso daqui é normal e a gente tem que dar um jeito aí, de vez em quando, dar aquelas modificadas pra gente visualizar de uma forma melhor o nosso 3D. Então eu vou sair aqui das definições. Quando eu apliquei a estrutura monolítica, o que aconteceu? Minha escada ficou rosinha, né? No caso, a gente tá aí com outro problema. Então a gente vem aqui nas definições do Ctrl T dela e a gente vai procurar exatamente onde que ela tá aparentando aqui, ó, dá um problema. Ela vai dar um recadinho pra mim em amarelo e eu posso ver aqui se tem alguma coisa que tá mudando, se tem alguma coisa que eu preciso dar uma olhada melhor.
Aqui no caso ele já vai colocar redefinir giros personalizados. Então eu vou colocar redefinir giros personalizados. Ele vai voltar os meus giros ao normal, porque afinal de contas eles não estão aí corretos. Então, vou entrar aqui no meu 3D, minha definição, para ver o que está errado. E aqui eu vou ver que ele tem várias coisas, ele não tem nada específico, porém ele tem essa parte de redefinir giros personalizados. O que acontece? Como eu fui lá e editei esse patamar, fiz um desenho dele, ele tá entendendo que alguma coisa não está encaixando dentro desse desenho e ele vai querer refazer o meu contorno da escada. Porém, entretanto, né, eu não quero definir isso, eu quero deixar ele bonitinho, é assim mesmo que eu quero esse desenho da escada. Então, por conta disso, eu vou simplesmente ignorar essa definição, até eventualmente ele falar que tá tudo certo, tá? Porque a gente vai definindo outras coisas à medida que a gente vai controlando essa parte da aparência, tá bom? Então, ok, a gente já entrou aí nos principais detalhes relacionados à aparência da escada e, obviamente, nada disso interfere dentro do nosso 2D, apenas o contorno do elemento. Por quê? Porque a gente está falando de opção de visualização do modelo. Quando eu entro aqui nas definições mesmo da escada, a gente tem aqui a nossa visualização em planta, que é o que a gente controla em relação aos elementos, como eles aparecem e tudo mais. E aqui a gente tem a visualização de planta de teto refletido. Então é quando a gente vê realmente a escada por um todo, que a gente vê esses elementos. Então, tá vendo que ele está por opção de visualização do modelo. Então, a opção de visualização do modelo, ou o OVM, que está controlando essa forma de representação. Porém, a gente pode vir aqui, desabilitar e habilitar e controlar isso aí por nossa conta e risco. Não recomendo, tá bom? Mas sigam sempre a opção de visualização do modelo, pois assim vocês vão entender quando eu for falar de visualização de modelo, vocês vão finalmente entender o porquê que isso daqui é tão legal e tão importante dentro do nosso modelo do ArchiCAD, tá ok? Ah, beleza, Bela. Agora que a gente já definiu aí toda essa parte dessa aparência e tudo mais, o que mais que a gente pode definir? A gente consegue adentrar em cada um desses elementos com mais profundidade. Por quê? Por que eu não vou adentrar agora? Porque isso daí vai depender de projeto para projeto. Eu não tenho como falar para você exatamente o que você tem que ver, porque normalmente é nesses casos que a gente vai de aba em aba da escada e vai realmente visualizando isso com muito mais profundidade. Por exemplo, vou dar aqui o exemplo desse patamar, dessa viga desse patamar e tudo mais. Eu posso colocar aqui, definir que ele vai estar diferente, que ele vai ser realmente uma viga diferente. Vou seguir uma linha central, vou ter uma viga separada e tudo mais. Mas daí vai influenciar dentro do desenho da escada. Então vocês podem ver que o degrau que eu modifiquei, no caso, ele virou contra mim nesse caso. E veio aqui à tona num desenho bizarro. Beleza, o que isso me ajuda quando eu faço isso? Quando eu faço, por exemplo, quando eu defino os patamares separados. Isso aqui, às vezes, é um bom macete para a gente conseguir separar a escada. Por que, Bela? Por que é um bom macete quando a gente precisa separar a escada? Vou aplicar aqui outro desenho, afinal de contas esse desenho aqui tá muito estranho, não é mesmo? Tá bem estranho esse desenho aqui. Vou aplicar outro desenho, porque afinal de contas ninguém merece um degrau que tá aqui, sei lá, triangular. Aqui, beleza. E vou ajustar o contorno dele. Beleza. Por que eu fiz isso? Por que eu desconfigurei a minha escada toda a troco de nada, né? A troco de pegar e conseguir separar as partes. Porque isso aqui nos dá uma opção interessante em relação à parte de configuração de estruturas. Vocês veem que aqui não tá fazendo muito sentido, não é mesmo? Tem aqui um patamar que ele tá com uma estrutura e a parte monolítica que tá com outra estrutura. Só que isso muitas vezes pode nos ajudar a configurar uma escada melhor para nós mesmos. Por quê? Se eu for aqui, eu vou sair do modo de edição, porque afinal de contas eu preciso entender que eu saio do modo de edição. Vou abrir o meu modo de edição novamente. Em editar. E vou selecionar essa parte aqui. Se eu colocar aqui como o monolítico que vai até o chão, vocês podem perceber que eu consigo separar as estruturas. Então eu consigo, por exemplo, fazer aqui. Vou selecionar aqui só essa parte da estrutura. Vou mudar aqui para monolítico. Vou colocar até a base do meu piso aqui. Ctrl T. Monolítico. E vou colocar esse tamanho da estrutura do tamanho aqui que eu tenho dessa outra estrutura que tá dos degraus, tá bom? Tem aqui mais ou menos no chute aqui.
Posso tirar a medida também, né? 1,93. 1,93. Prontinho. Prontinho. Aqui eu já tenho essa estrutura monolítica e eu posso editar as outras estruturas para serem conforme que eu quero. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, monolítico e tudo mais e colocar a mesma estrutura aí que eu tenho aqui nas laterais. Uma estrutura de 20 centímetros e tudo mais, ou um pouquinho maior, para ela grudar aqui com essa estrutura que a gente tem. Então, colocar 25 centímetros. E aí eu consigo editar essa estrutura separadamente. Isso eu só consigo fazer quando eu separo os degraus, quando eu forço essa separação dentro dessa definição dessa escada. E obviamente, muitas vezes, por eu forçar essa separação, por eu forçar essa diferença aqui que eu tenho entre essas estruturas, eu acabo causando aí que ele fique errado. Então, para isso, eu tenho que vir lá nas definições e ver exatamente o que ele está colocando de errado para mim. Provavelmente é alguma coisa relacionada aí à estrutura personalizada que não estava dando muito certo. Eu vou colocar como redefinir, mas entretanto, se ele der algum erro que eu não queira ver, mesmo que eu não queira colocar dentro do meu projeto, eu vou dar um Ctrl Z. Eu vou colocar aqui Ctrl Z e ele vai continuar aqui errado mesmo. Eventualmente ele vai aceitar essa disposição dele, tá bom? Então assim a gente termina aqui uma aula de uma pequena introdução aí sobre o que a gente pode realmente fazer dentro das nossas escadas. E a gente volta dentro de algumas aulas pra gente falar sobre as definições de guarda-corpo, como a gente pode construir esse elemento que a gente sim coloca eles associados junto com as nossas escadas. Então é isso, galerinha. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, já deixa seu comentário. Se você teve qualquer dúvida também, aproveita e já deixa no comentário. E não esqueça de compartilhar esse vídeo com todo mundo. Por quê? Porque assim você me ajuda e você também ajuda outra pessoa que precisa aprender ArchiCAD nesse ano 2021. Então é isso, galera. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva e eu vejo você na próxima aula. Charles Valdo, dá licencinha, meu amorzinho. Eu sei que você quer participar muito, mas você não pode ficar aqui, não. Você não pode ficar aqui não, gato. Você não pode ficar aqui não. Então, sigam o Charlie e deem seu like aqui. Deixem seu amor. E não deixem de seguir o canal. Se inscrevam.